Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Eu queria que você abrisse ela comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 10. Hoje pela manhã nós lemos esse texto também, e eu quero começar daqui. E cremos que vamos chegar em um bom lugar, amém? Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz assim: Por isso, não abram mão da confissão que vocês têm, da confiança, que vocês têm. Ela será ricamente abençoada, ou recompensada. Vocês precisam perseverar, diga, é necessário perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu gosto desse texto aqui, irmãos, porque ele nos mostra que a vida de crer e receber não é uma vida de instantâneos. Eu falei isso hoje pela manhã. Amém, irmãos? Não é uma questão instantânea, né? Deus opera os seus milagres, e quando Ele opera os milagres, a coisa pode ser instantânea. Amém? Mas a vida de fé não está programada a ser instantânea. Para mais informações, assista na ministração dessa manhã no nosso YouTube. Amém, gente? Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, enquanto ele não vem, o meu justo viverá pela fé. Amém? Não viverá por vista, não viverá por um ideal de nação, não viverá por algo abstrato, ele viverá pela fé. E se ele retroceder dessa fé, não me agradarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Amém? Porque os que retrocedem, eles são destruídos. Mas nós somos dos que creem e são. Você está lendo a sua Bíblia aí, não? E aí então, vira a página, capítulo 11, versículo 1, que ele vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Amém? Glória a Deus. Então, o famoso texto da fé sobre o que é fé, e eu quero conversar com você hoje sobre isso, sobre o que é a fé. Veja que esse texto ele não está isolado na Bíblia, como se fosse um catálogo de informações e chegou a hora de explicar a fé. Paulo está dando uma mensagem para o escritor de Hebreus. Amém, irmãos? Ato falho meu. Eu nem acredito que o escritor de Hebreus é Paulo, a propósito. Amém, gente? Amém? E nem é uma questão de fé, porque já está escrito, então Deus é que sabe quem foi, né? O fato é que o escritor aos Hebreus, ele está trazendo um incentivo, um alerta, amém? Agora, eu quero que você pense comigo uma coisa. Se eu estou falando com você, a seguinte frase: cara, não abandone a sua confiança. Quem deixa de crer vai ser destruído. Olha, nós não somos dos que retrocedem. O que está acontecendo com você, para eu falar assim? Hein? Não abandone sua confiança, ela tem grande galardão, você tem que perseverar na sua confiança, fique firme na sua confiança, cara. O que isso diz sobre você? Sabe que é hipotético, não estou dizendo que é literal o que está acontecendo com você não, tá? Estava acontecendo com os hebreus, amém, irmãos? Mas se eu estou falando isso com você, ou o escritor de Hebreus está falando isso com os hebreus, o que isso nos diz sobre os hebreus? Que eles estavam vacilando na fé, que eles estavam querendo desistir da fé, amém? Que eles não estavam querendo desistir da crença. E isso que é importante, hoje pela manhã a gente falou sobre a questão da perseverança, de ficar firme, de não desistir. E eu não vou entrar tanto nisso, mas eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Porque a carta aos hebreus, foi escrita para judeus que creram em Jesus Cristo.
que entenderam que Jesus, ou que o cristianismo, era um novo passo na revelação de Deus, amém? E que era, ao mesmo tempo que recebia as profecias e a influência do Velho Testamento e da velha lei mosaica, mas também rompia com aspectos, porque é como se tudo que eles creram chegou ao seu cumprimento e agora tem uma nova fé para ser vivida. Você está comigo, irmãos? E quando olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver uma expectativa sempre e invariável na terra. Não é assim? O salmista diz que os justos herdarão a terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A propósito, é uma promessa para os judeus. Está me amando ainda, não? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vou dar essa terra para você, Abraão. Aí Moisés leva o povo para a terra que manda leite e mel. Josué entra na terra, o povo fica na terra, prospera na terra. Davi estabelece a monarquia na terra e Deus promete que a monarquia herdeira de Davi estará para sempre governando a nação. E então a descendência de Davi começa a se corromper. E o reino se divide, depois é levado cativo para a Síria, e o reino do sul é levado cativo para a Babilônia, e a nação se desfaz. 70 anos depois da nação, eles retornam, mas eles nunca mais vão ter o brilho que tiveram em algum momento. Amém, irmãos? Mas ainda assim, uma esperança os mantinha unidos. Você está comigo, irmãos? Um dia virá o descendente de mulher. Um dia virá aquele que é o prometido, o cordeiro prometido a Abraão. Um dia virá o profeta semelhante a Moisés. Um dia virá aquele que vai se sentar no trono de Davi. Um dia virá aquele servo sofredor de Isaías, que vai tomar as nossas dores e as nossas enfermidades. Um dia virá o rebento de Jessé, que vai ter como estandarte das nações. A nação nunca mais havia sido a mesma, a terra nunca havia mais vivido um momento de glória, mas havia a expectativa de que o Messias traria uma glória para aquela terra novamente. E aí, de repente, eles passam a crer que sim, Jesus é o Messias. O Messias veio e nós o recebemos. Mas o Messias não restaurou a terra. Você está comigo, irmãos? O Messias não devolveu a glória à nação. E os hebreus estão começando a pensar: ué, mas não era sobre uma terra? Eles estão desistindo da fé em Jesus. Você está comigo? E então o escritor aos Hebreus, ele escreve essa carta essencialmente para incentivá-los a não desistir. No capítulo 2 ele fala sobre meu Deus, eu esqueci o meu tablet no Uber, e aí eu tive que fazer algumas operações. Agora toda vez que ele fecha, eu tenho que recolocar a senha. Glória a Deus. No capítulo 2 ele fala sobre não negligenciar tão grande salvação. No capítulo 4 ele fala sobre não imitar a desobediência do povo no deserto. No capítulo 6 ele fala sobre ser iluminado e cair. No capítulo 10 ele vai falar sobre não deixar de congregar. E aqui ele está falando sobre não abandonar a sua confiança, porque ela tem um grande galardão. Agora, esse galardão realmente não é desse mundo, ele não é dessa criação. A vida com Deus não é baseada na quantidade de coisas visíveis que você pode listar que foi Deus que deu. A vida com Deus, ela não é formada ou ela não é baseada na quantidade de rituais que você realiza e vê as imediatas consequências desses rituais. Você está comigo, irmãos? A vida de Deus não é um profeta ou um sacerdote dizendo: Deus te aceitou, fica tranquilo, vai em paz, está tudo certo. Não, a vida com Deus não é mais isso.
A vida com Deus agora se vive baseado num elemento, numa substância, numa coisa que ela existe no Velho Testamento só nas sombras. Mas agora, na nova vida que o Messias veio trazer, ela é essencial e a chave para a vida. E o que é isso? O justo viverá pela fé. Você não vai mais viver baseado na garantia de uma terra, na garantia de um templo, na garantia de um povo, de um sobrenome, de um sacerdócio. Você vive agora garantido num negócio, numa coisa que eu não sei explicar o que é. Que negócio é esse? A fé. Então ele diz, não abandone isso. Ela tem um grande galardão. E então ele entra em algum tipo de explicação de como é que esse negócio funciona. E é o versículo, capítulo 11, versículo 1. E eu quero olhar de novo com você para esse versículo. Ora, a fé, ela é a certeza daquilo que o quê? Daquilo que se espera ou esperamos. E a prova das coisas que nós não vemos. Então eles tinham uma expectativa de um reino que traria glória novamente para o reino de Israel. E sabe que isso não está descartado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus retornará, Ele estabelecerá o reino preparado desde a fundação do mundo. Amém, irmãos? E esse reino vai ser com Cristo reinando sobre a terra a partir da cidade de Jerusalém. Amém? Mas esse reino literal ainda não veio. Mas esse povo aqui, para quem ele está escrevendo originalmente, eles estão com essa expectativa. Estão falando, mas o Messias não ia trazer isso. Só que ele diz, olha, dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo, enquanto ele não vem, o meu justo vive pela fé. Você está comigo? Ele vem estabelecer o reino, ele ainda não veio. Ele veio nos dar acesso ao reino, ele veio curar a ferida mortal que nos separava de Deus, mas ele virá uma segunda vez para estabelecer o reino glorioso. Amém, irmãos? Contudo, entre a vinda para curar a chaga e a vinda para estabelecer o reino, nós não vivemos mais baseados em rituais, não vivemos mais baseados num sacerdócio, não vivemos mais baseados no templo, nós vivemos baseados nesse negócio chamado fé. E o que é a fé? A fé é a certeza daquilo, oh aleluia, que se espera. O que é que a gente está esperando? Ele veio a primeira vez. Já sei onde é que vai chegar, eu estou animado. Ele veio a primeira vez para fechar a ferida. Ele cumpriu o que fez. E ele prometeu que virá a segunda vez, trazer um reino de glória, de justiça, de paz, de alegria, de triunfo, onde não haverá doença, onde não haverá miséria, onde não haverá dor, onde a justiça será o cetro das nações. Mas o justo vive até que esse reino literal chegue. O justo vive pela fé. E a fé é o quê? A fé é a certeza agora daquilo que se espera. O que esperamos, gente? Esperamos uma segunda vinda, onde um reino será estabelecido, de justiça, paz e alegria, onde não haverá doença, não haverá dor, não haverá miséria, não haverá sofrimento. Mas se a gente lê bem essa frase, um tanto enigmática, certeza do que se espera, se a gente der uma olhada nela em outras versões, ela pode ficar mais divertida. Alex, me ajuda aí. Vamos começar, Alex, com a NVT, que já é para dar o chute na canela já.
A NVT coloca da seguinte forma: a fé faz o quê? Você entendeu isso? O que é que nós estamos esperando? Lembra? Se esperava que ele viesse e estabelecesse o reino. Mas ele veio uma vez e primeiro ele precisava curar a chaga entre Deus e o homem. Você está comigo? Então ele curou a chaga entre Deus e o homem e disse: eu voltarei segunda vez, e quando eu vier, eu vou estabelecer o reino prometido desde a fundação do mundo. Então o que nós estamos esperando? Irmãos, a fé é a certeza do que se espera aqui. Não é, eu espero um carro do ano. Não é isso aqui que ele está falando, não. Você está comigo, irmãos? Isso é um sentimento muito pequeno para a gente colocar a nossa fé. Deus não nos deu a fé, irmão, para a gente ficar desejando as coisas do mundo, não. Amém. Quantos estiveram aqui quando o pastor Eliezer esteve aqui? A escala não falha, foi perfeita no dia do pastor Eliezer. Mas Eliezer falou uma coisa que eu nunca havia me atentado naquele texto, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está comigo, irmãos? Preste atenção no que a gente tem feito historicamente. Historicamente, a gente está buscando as coisas e pedindo que Deus ajude a gente. Olha só, o que a gente quer coisas e quer que Deus venha nos ajudar a alcançar as coisas. Quando a Bíblia diz que nós deveríamos buscar o reino vindouro e a justiça, que é a vida que agrada a Deus, e as coisas viriam. Agora, como a gente pode imaginar que Deus vai nos derramar abundantes coisas quando a gente está abandonando a expectativa do reino? Abandonando a preocupação de uma vida de justiça para buscar coisas, crendo em Deus que Ele vai me dar. Você entendeu a loucura desse raciocínio aqui? Mas ele diz que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. O que esperamos? Esperamos um reino de justiça, paz e alegria. Esperamos o dia que não haverá dor, não haverá escassez, não haverá falta, não haverá sofrimento. É isso que esperamos. Agora, a fé faz o quê? Mostra a realidade daquilo que é o que esperamos. Mas talvez tenha outras versões mais legais. Você tem a Bíblia de Jerusalém aí, Alex? A Bíblia de Jerusalém diz, escuta esse versículo, por favor, irmão, na Bíblia de Jerusalém. A fé é uma posse antecipada do que se espera. Eu vou dizer de novo, irmão. A fé é uma posse antecipada do que se espera. Amém? E um meio de demonstrar as realidades que não se veem. A versão amplificada diz da seguinte forma: a fé a fé é a certeza, a confirmação, a escritura ou título de propriedade das coisas pelas quais nós esperamos, sendo prova das coisas que nós não vemos e a convicção da sua realidade. A fé percebe como um fato real aquilo que não é revelado pelos sentidos. Eu gosto muito dessa versão. E eu gosto dessa expressão, título de propriedade. Amém, irmãos? Título de propriedade.
Então, organizamos aqui em nossa mente, o que é que nós esperamos? Esperamos um reino. Amém, irmãos? Um reino prometido de paz, de justiça, onde reinaremos com Ele. Amém, irmãos? Onde seremos reis juntamente com Ele. Existia uma canção que David Keelan cantava, que eu gostava muito, que ele dizia: todo joelho um dia se dobrará, e toda língua confessará. Mas aquele que a ti já escolheu, um tesouro maior terá. Por quê? Porque você possuiu antecipadamente. Oh, aleluia! Porque você já tem hoje aquilo que a humanidade só vai provar quando Ele voltar. Você possui antecipadamente, você tem uma escritura de propriedade. E por mais que ninguém veja o reino à sua volta, ninguém vê você com o cetro, ninguém sabe qual é o nível de autoridade que você tem no reino, não importa. Porque pela fé, eu já estou reinando com Ele, em vida, aleluia. Porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Em Apocalipse, a Bíblia diz que aqueles que foram mortos, eles ressuscitarão. Abra comigo lá rapidamente, Apocalipse capítulo 5. Versículo 9, diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles, o quê? Reinarão sobre a terra. Olha, gente, no livro do Apocalipse, está dizendo que eles reinarão. Então, isso, irmão, não dá para não ter mais futuro na Bíblia do que isso aqui. Você está comigo, irmãos? Porque se Gênesis dissesse que ainda estava por vir, tudo bem, mas Apocalipse, está todo mundo ligado que Apocalipse não chegou ainda. E Apocalipse está dizendo que eles, não, os que foram comprados já vêm reinando aí desde os anos. É assim que está? Não, os que foram comprados, eles, o quê? Reinarão. Isso é futuro, é ou não é? É futuro. Mas a fé é o quê? É a posse antecipada daquilo que se espera. Então, quando eu leio um texto desse, eu sei o seguinte: eu fui comprado. Sim ou não? Quantos aqui foram comprados pelo sangue maravilhoso do Cordeiro? Eu fui comprado por esse sangue. Ok? Check. Eu fui feito sacerdote dele. Check. Amém, irmãos? Então, eu estou na lista dos que reinam. Check também. Mas pela fé. Pela fé. Nós provamos antecipadamente. Recebemos antecipadamente aquilo que só esperávamos. Você está vivo ainda? Amém? Deixa eu te mostrar uma coisa de novo lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 6, e verso 3. Aliás, 4. Hebreus 6, 4, 5 e 6 são os famosos textos que falam sobre a possibilidade da perda de salvação. Amém, irmãos? Há um debate imenso sobre esse texto. Pastor, o que você crê? Eu creio que pode perder porque o texto está dizendo isso, inclusive. Amém, irmãos? Tem que fazer muito malabarismo porque o texto não está dizendo isso.
Em outro momento falaremos sobre essa possibilidade, talvez num culto de ensino. Mas preste atenção, numa lista que ele coloca aqui, versículo 4 de Hebreus, capítulo 6. Ora, aqueles que uma vez foram, o quê? Iluminados, e provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus, e provaram também o quê? Você viu a contradição de termos aqui? Porque o verbo traduzido aqui pela palavra provar, ele está no passado. Eles provaram. Da lista de 5 coisas, qual é a última que eles provaram? Eles provaram o poder do mundo que ainda vai vir. Esse mundo ainda não veio. Cristo ainda não retornou. O reino ainda não foi estabelecido. Mas aqueles que foram iluminados, isso é, receberam a revelação de que Jesus é o Messias. Aqueles que provaram o dom celestial, isto é, a vida eterna, a nova vida em Cristo Jesus. Aqueles que foram participantes do Espírito Santo, quando no novo nascimento ele veio habitar em nós. Aqueles que foram participantes da palavra de Deus e por isso creram para nascer de novo. Tudo isso aqui aconteceu, sabe quando? No novo nascimento. Não, mas os poderes do mundo vindouro é só depois, não faz sentido. Ele dá uma lista de 5 coisas. 4 são imediatas. E uma sabe-se lá quando vai ser. Você está comigo, irmãos? Aqueles que foram iluminados e provaram do dom celestial, e foram participantes do Espírito, e provaram da boa palavra de Deus, e dos poderes, provaram agora, aleluia, dos poderes da era que há de vir. Então, quando eu leio um texto como desse de Apocalipse, eles reinarão sobre a terra. Quando eu leio os profetas falando do que ele fará quando chegar aqui. Você está comigo, irmãos? Eu começo a pensar, parece que aqueles que creem, eles começam a provar do reino vindouro antes. Aqueles que creem, eles têm um título de propriedade, que eles já estão no reino, que um dia virá. Oh, aleluia. Eles não estão esperando uma vinda, eles estão vivendo e demonstrando o reino, oh, aleluia, vindouro. De forma que quando você crê para coisas que não tem, você só está crendo que não está reinando com ele. Entendeu aqui? Entendeu aqui? Não, mas ele diz que nós provamos os poderes do mundo vindouro. Eu quero te dar um exemplo do fato de que nós provamos os poderes do mundo vindouro. Você está comigo, irmãos? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Atos 2. Você achou? Você sabe o que aconteceu em Atos 2? Hein? O dia de Pentecostes. E o que aconteceu no dia de Pentecostes, gente? As pessoas foram cheias do Espírito Santo e falaram em outras línguas, não foi assim? Olha só, Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz. Dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém,
deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Eu adoro essa frase, irmãos. Você está comigo? Porque quem viu o povo no dia de Pentecostes sem estar participando, sabe o que eles disseram? Eles estão bêbados. Alô? Amém. Como é que você acha que eles estavam se comportando? Amém. Porque a gente pensa que esta frase nasceu porque eles falaram em línguas e falaram embolado. Mas no dia de Pentecostes as pessoas ouviram eles falando idiomas. Eles não ouviram uma fala embolada. Eles ouviram os seus idiomas das suas cidades natais. Você está comigo? E se você olha alguém, irmãos, que é de uma outra região, falando um idioma de outro país, um idioma complicado, um idioma diferente, um dialeto diferente, você não vai dizer, esse cara deve estar bêbado. Você não vai dizer isso. Você acha que essa pessoa está coerente, usando as suas faculdades mentais na sua perfeição. Afinal de contas, falar outro idioma é algo muito difícil. Amém, irmãos? Não é porque eles falavam outros idiomas que o povo diz que eles estavam embriagados. Mas é porque eles pareciam bêbados. Tem algum pentecostal aqui? Não? Glória a Deus. Você está comigo? E aí o texto continua. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Amém? O profeta Joel fez uma profecia. E Pedro lista aqui a profecia de Joel. Não precisamos ir agora para Joel. Mas diz, nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. E os velhos terão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Agora preste atenção ao versículo 19. Porque isso aqui faz parte da profecia de Joel. O versículo 19 também faz parte da profecia de Joel. Amém, irmãos? Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará o quê? Em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso aqui ainda é a profecia de Joel. Amém, irmãos? Eu te pergunto, esses sinais aqui do versículo 19 aconteceram no dia de Pentecostes? Não. O sol se tornou trevas no dia de Pentecostes? Não. A lua se tornou sangue no dia de Pentecostes? Não. Mas volte comigo, por favor, para Mateus capítulo 24. Eu vou ler com você desde o versículo 21, tá? Só para você ver a cena toda. Amém, irmãos? Eu estou dentro do horário, eu vou usar mais o texto então. Eu estou ficando um menino comportado no horário. Amém? Deixa eu botar aqui na minha frente aqui, meu horário, para eu não furar. Olha só, versículo 21. Porque haverá então grande tribulação. Sabe que esse é um período que vem por aí. Amém, irmãos? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados.
Se então alguém nesse período disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Assim que se alguém disser: ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, ou seja, será um evento visível para todos. Amém, irmãos? Assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver o cadáver, aí se agitarão os abutres. Versículo 29, preste atenção, pelo amor de Deus. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o que vai acontecer? Esse versículo 29 parece com a segunda parte da profecia de Joel? Então aparecerá no céu o quê? O sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e o quê? Você entendeu aqui, irmão? Joel deu uma profecia: nos últimos dias eu vou derramar do meu espírito. Nos últimos dias, jovens, velhos, pobres, ricos, mulheres, crianças, todos vão profetizar. Amém, irmãos? Todos vão ser usados pelo Espírito. Nos últimos dias, a lua vai escurecer, o sol vai escurecer, os símbolos dos céus serão chacoalhados, porque a glória da vinda dele vai abalar todos os seres luminosos do céu. Você está entendendo isso aqui? Na mente de Joel, isso tudo é um único evento. Esse derramar do Espírito acontece quando ele vem. Você está aqui ou foi para casa? Amém, irmãos? O que você quer dizer com isso? Quero dizer que o Espírito Santo literalmente sobre toda a carne, só no reino vindouro. Mas o Espírito Santo está sobre toda a carne de quem crê hoje. Porque isso é uma realidade da era vindoura. Mas que pela fé, aleluia. Pela fé e somente pela fé, nós já desfrutamos hoje. Agora, se a habitação gloriosa e capacitadora do Espírito nós provamos pela fé hoje, por que não justiça, paz e alegria, sem doença, sem fome, sem dor? Por que isso nós não vamos viver hoje? Não. Nós provamos agora. Título de propriedade, a posse antecipada das realidades vindouras do reino dele. Ele vai vir, irmãos. O reino será glorioso, será majestoso. Mas enquanto ele não vem, o meu justo viverá pela fé. O que é a fé? A posse antecipada. Enquanto ele não vem, nós vivemos o que ele vai trazer. Você entendeu isso, irmãos? Nós vivemos hoje o que ele vai trazer algum dia. Quando é, eu não sei. Ninguém sabe o dia nem a hora. Se te derem uma data, para de andar com essa pessoa, charlatão. Pode marcar na testa, charlatão. Ninguém sabe o dia nem a hora. A propósito sobre isso, eu dei seminário de escatologia essa semana e eu falei para eles: nós precisamos de uma doutrina da iminência. Como assim precisamos de uma doutrina da iminência? Esse negócio de pode ser a qualquer momento. Amém, irmãos?
Pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos, eu não sei. Nós precisamos disso. Porque se você soubesse da hora, isso destruiria a doutrina da santificação. Você entende? Se eu sei quando ele vem, para que eu me preocupo? Mas se eu não sei quando ele vem, então eu vigio. Você entendeu isso? Nós precisamos da doutrina da iminência. Não deixem que destruam essa doutrina, ela é muito importante para nós. Amém, irmãos? Contudo, pela fé, eu posso dizer que eu já estou lá. Pela fé eu tenho hoje. Você consegue dizer isso? Eu tenho hoje os poderes do mundo vindouro. Oh, aleluia. As realidades vindouras do reino glorioso de Jesus Cristo. Se você está vivendo tormento, esse reino é um reino de paz. Amém? Se você está vivendo escassez, esse reino é um reino de abundância. Se você está vivendo na enfermidade, esse reino é um reino de plenitude de vida. Se você está vivendo debaixo de tristeza, é um reino de alegria. Você está comigo? É um reino de alegria. Ah, mas eu queria tanto sentir isso. O problema é esse. Porque esse reino não se acessa baseado no que sentimos. Esse reino se acessa baseado nessa coisa chamada fé, que agarra aquilo que eu não posso ver, mas que eu espero, que eu não posso sentir, mas que eu tenho, e que você não pode dizer que eu não tenho, que não é meu. Você está comigo? Porque eu estou certo disso. Sabe, irmãos, essa semana eu estava pensando sobre uma amiga em comum, uma amiga minha da Virgínia. Está passando uns momentos. E na minha mente eu pensando, é muito ruim quando a nossa vida com Deus, ela está baseado em olhar o comportamento dos irmãos na igreja e imitar para ver se eu vejo a felicidade que parece que eles têm. Ir para a igreja atrás disso é a mesma coisa que ir para qualquer lugar, irmão. E você vai se frustrar aqui, como se frustrará em qualquer lugar. Mas quando você vem aqui, porque entende que aqui é um lugar onde a sua fé é alimentada, e então você começa a agarrar, como o irmão Rega diz, as irrealidades da esperança, tomando posse delas pela fé. Você começa a entender que você não depende mais do que te cerca, porque a sua realidade não é mais baseada no que se vê, mas numa realidade que para todo mundo ainda é vindoura. Oh, aleluia. Ninguém pode viver isso naturalmente. Ninguém pode sentir isso. Os olhos de ninguém podem alcançar. Mas o que o olho não viu, oh, aleluia, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, Deus nos revela pelo seu Espírito, e nós vivemos pela fé. Vivemos pela fé. Fica de pé, irmão. Levanta suas mãos, começa a exaltar. Começa a louvar pela vida de fé, pela realidade vindoura, a realidade de um novo mundo, onde não há injustiça, um mundo onde não há dor, onde não há escassez, um mundo onde não há tristeza. Não há tristeza.
coração aqui. Sério no meu coração. Sempre que você viver baseado no que fazem ou deixam de fazer, você está vivendo a escravidão dos sentimentos. Se sua alegria depende do que te fazem, você é um escravo dos outros. Mas se você entendeu o que é alegre, porque você está no reino de justiça, paz e alegria, então não há demônio do inferno, não há pessoa má, traição dos infernos, que possa roubar sua alegria. Porque a minha alegria não tem nada a ver com o que fazem ou deixam de fazer. A minha alegria está porque eu vivo num reino. Você entende? Eu vivo num reino de alegria. O salmista que não vivia essa realidade, ele dizia: ainda que o mar espumeje, ainda que a terra trema, ainda que tudo se abale, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Porque existe uma cidade das moradas do Altíssimo, e o Senhor habita nela, e nela passa um rio que alegra essa morada. Esse rio é o rio do Espírito que nos alegra, irmão. O Espírito que é o óleo de alegria. Oh, aleluia. E pela fé nós vivemos nesse lugar. Pela fé nós vivemos nessa posição. Pela fé nós estamos lá. Começa a ver pela fé, irmão. Fecha seus olhos para você poder ver. Veja pela fé esse lugar onde não há tristeza. Veja pela fé esse lugar onde não há dor. Veja pela fé esse lugar onde existe abundância de alegria e delícias perpetuamente. E o nosso Deus dizendo: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Quantos alegres nós temos aqui essa noite, pelo amor de Deus. Você está alegre mesmo, irmão? Você está alegre mesmo? Eu não estou vendo a sua alegria não, irmão. Vocês estão alegres aí, pelo amor de Deus? Hein? Estão alegres? Estão alegre, assim, alegre, muito alegre. Estão alegres? Seus olhos. Eu gostaria de saber se existe alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus. Você gostaria de entregá-lo nessa noite? Viver os poderes do mundo vindouro, provar do dom celestial. Se você está aqui essa noite e gostaria de recebê-lo como seu Senhor, faça um sinal assim com a mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo mundo salvo aí já? Pergunta para quem está do seu lado, irmão, se ele quer receber Jesus. Pai que você não conhece. Glória a Deus. Todo mundo salvo? Então faça o favor de trazer alguém não salvo aqui no próximo culto. Amém? Glória a Deus.